Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vera Mello, eu trabalho como oraculista para Astro Centro. Meu nome lá é Canto da Sereia. E hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre Santo Antônio. Sabe por que ele aparece com Jesus menino nos braços? Sabe por que da roupa? Por que ele ganhou aquele título de santo casamenteiro? Vocês não sabem? Então eu vou contar para vocês. Senta aí, agora dá uma pausadinha no vídeo, pega papel e caneta, porque no final a gente vai ter simpatia. Quem gosta de simpatia? Eu adoro. Santo Antônio, na verdade, se chamava Fernando Antônio de Bulhões. Ele não se chamava São Antônio. E ele nasceu numa família tradicional católica. Então, desde muito pequeno, ele estudava a Bíblia, ele ia à missa, aquela coisa toda, né? Aquela família tradicional. Com 15 anos, ele se tornou sacerdote, sabe? E ele se encantou com os freis franciscanos, a forma deles trabalharem, deles pregarem, o que eles faziam, e ele foi para lá, né, para ser um frei franciscano. E aí explica a roupa que ele aparece, tá vendo? Era dos freis franciscanos. E em pouco tempo ele foi considerado Frei Antônio. Lá ainda ele começou a dar aula de teologia em algumas faculdades, muito legal, e sempre pregando. Mas o forte dele era a pregação. Mas lá nesse mosteiro, um frei padre viu uma luz saindo de dentro do quarto do Frei Antônio, vulgo Santo Antônio. E ele ficou intrigado e foi lá dar uma olhadinha, né? Foi lá, meteu o bizu. E quando foi ver, ele viu o Santo Antônio cercado de luz com o menino Jesus no colo. E eu imagino, gente, o desespero desse padre no dia, né? Eu teria ficado pálida. E ele voltou e olhou de novo. E quando ele olhou de novo, já não tinha mais nada lá. O Santo Antônio, né? O Frei Antônio, ele percebeu, saiu e foi falar com esse padre. E ele falou, olha, o que você presenciou aqui hoje, eu queria que você relatasse apenas após a minha morte. E assim foi feito. Esse padre, após a morte de Santo Antônio, ele morreu muito novo, gente. Ele morreu com 36 anos, né? Mais novo que eu. Após a morte dele aconteceu no dia 13 de junho. Então é por isso que a gente comemora no dia 13 de junho. A gente não comemora na data de nascimento de Santo Antônio. A gente comemora no dia da morte de Santo Antônio. E aí, após a morte dele, ele revelou isso. E por isso que ele aparece com o menino Jesus nos braços. Existe aqui esse não é Santo Antônio, mas a mais próxima é assim, uma figura desse jeito que vocês vão encontrar. Ele, nessa época ainda, pediu para sair de lá e começar a pregar nas ruas, sabe? E uma vez ele estava pregando numa praça e todo mundo, porque ele pregava o amor, a caridade, ele era uma pessoa muito caridosa, ele se preocupava muito com as pessoas, sabe? Principalmente com os pobres. E uma vez ele trabalhando, né? Ele pregando ali na praça, todo mundo deixou ele. E ele ficou pregando sozinho. Aí ele foi até a beira do mar e continuou a pregação. E aí os peixes começaram a vir, sabe? Sair da água e ficar com a cabecinha para fora, prestando atenção na pregação dele. Com isso, várias pessoas vieram para prestar atenção e ele converteu várias pessoas com isso. E aí ele é conhecido como restituidor de pessoas desencaminhadas, de coisas perdidas também. Quem nunca ouviu falar, né? Que o Santo Antônio, quando você perde alguma coisa, você pode pedir a Santo Antônio para ele restituir aquilo ali, seja um objeto, seja um amor, seja uma situação. Existe uma outra lenda que uma menina tinha vários cachinhos e os cachinhos dela foram cortados e ela chorava muito. E ele passou a mão na cabeça da menina e os cachinhos voltaram. E ela ficou super feliz. Então, daí ele ganhou essa fama também, que é conhecida talvez por poucos, que ele restitui as coisas. Então, coisas perdidas, amores perdidos, empregos perdidos. Gente, hoje é o momento da gente pedir a Santo Antônio para restituir a saúde das pessoas, para restituir a paz, para restituir a cura para todos nós, para o planeta, certo?
Então, ele ganhou essa fama por isso, tá? Ele fez muitos milagres ainda vivos. Ele foi canonizado 1 ano depois, após a sua morte pelo Papa Gregório IX. Ele fez muitos feitos ainda vivo, né? Então, ele foi fácil, claro, né, de considerá-lo santo. E a parte do casamenteiro, hein, Vera? A parte do casamenteiro é a seguinte. É até muito simples, gente. Mas ele era uma pessoa muito, muito caridosa. E ele fazia os casamentos, né, de graça para as pessoas da época, para as mulheres pobres. E ele arrecadava donativos, doações para as mulheres fazerem os enxovais delas e poderem casar. Porque antigamente tinha isso, né? Tinha que fazer enxoval para poder casar. Então ele ajudava essas mulheres para poder as mulheres conseguirem essas coisas, dinheiro, enxoval, e ele mesmo realizava os casamentos de graça. E ele ficou conhecido ainda vivo como tipo padroeiro, vamos assim dizer, dos namorados e das noivas. E 2 histórias muito legais, né, depois de Santo Antônio falecido. Uma é uma mulher que, desesperada, reza aos pés dele, pedindo um milagre, porque ela não tem dinheiro para casar e ela está pedindo um milagre a Santo Antônio. Santo Antônio aparece na frente dela e entrega um bilhete e fala para ela assim: esse bilhete é para ser entregue para o comerciante tal. Era um comerciante do local. E ela imediatamente vai até esse comerciante. O comerciante pega o bilhete e no bilhete está escrito assim: paga esta moça o referente em dinheiro ao peso desse bilhete. E ele ri, né? Até a gente, né, gente? Ele ri, porque o papel levinho, né? Ele, tá bom, pode deixar, eu vou pagar sim. E coloca lá para pesar. Quando ele coloca para pesar, gente, e vai é peso. Tipo, 400, na história, 400 pesos, cobres. Vamos botar assim hoje como 4.000 reais. E ele fica abismado, porque diz ali que Santo Antônio que está mandando. E ele lembra imediatamente de uma promessa que ele fez a Santo Antônio, que se ele conseguisse uma determinada bênção, ele iria pagar aquele valor para a igreja de Santo Antônio. E ele não pagou. E ele havia conseguido. Então, ele pagou a moça conseguiu casar e o santo cobrou ali a promessa. E outra, que uma moça comprou uma imagem de Santo Antônio, levou para casa e rezava todos os dias, né? Botava vela, botava flor, gente, eu imagino. E nada. E a mulher não conseguia, nem o marido, nem umzinho sequer. Aí ela, com raiva do santo, parecia a Vera, né? Pegou o santo, tacou pela janela. Zapt! Quando ela tacou pela janela, caiu na cabeça de um cara que estava passando. E aí o cara pegou e foi tirar uma satisfação, óbvio, né? E quando bateu na porta, que ela abriu a porta, deu de cara com ele, eles se entreolharam e se apaixonaram. E daí surgiu essa lenda que já existia com ele vivo, do santo casamenteiro, entendeu? E aí, ele é realmente um santo para a gente pedir prosperidade. Por quê, gente? Como é que começou essa lenda? Santo Antônio, desde muito pequenininho, lembra que eu disse que Santo Antônio foi criado dentro dos desígnios da igreja, né? Dentro dos ritos e tal, porque ele era de uma família tradicional católica, então. Ele, com a mãe, ele doava pães aos pobres. Até tá representado aqui, ó, dá para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Eles doando aqui, ó, o pão, né, aos pobres. E uma moça, né, uma senhora, depois da morte dele, pediu um milagre, conseguiu e disse que doaria aos pobres os pães. Então, gente, sim, Santo Antônio também é para se pedir a prosperidade. E aí, agora, que vocês já conhecem um pouquinho da história, porque a gente não pode se estender muito, né? Se vocês quiserem mais história, vocês coloquem aqui nos comentários, peçam aí. Peça que a Astrocentro com certeza vai trazer até outros profissionais maravilhosos para poder falar para vocês. Então, a gente vai agora falar. Tá todo mundo com caneta e papel na mão aí? Que agora a gente vai falar das simpatias. Para os solteiros de plantão, sim, solteiros, tá? Meninos, meninas, quem quiser, tá bom? Não
não é só para as mulheres. Isso é muito bom, né? Vamos pegar uma bacia no dia 12 pro dia 13, tá? De junho, tá bom? Dia dos namorados, que você passou lá o dia chorando porque passou sozinho. No próximo ano você não vai passar mais. Você vai pegar uma bacia com água, tá? Vai colocar no sereno. Sabe o que é sereno, gente? É no tempo, tá? Vera mora em apartamento, coloca na janela, tá legal? Ali dentro você vai colocar uma garrafinha de água de flor de laranjeira, aquela que a gente compra na farmácia. Chega na farmácia e pede assim, vê uma flor de laranjeira? Eles vão te dar. Você coloca ali e pega pétalas de flor de laranjeiras, tá bom? Coloca ali e deixa no sereno. Quando for meia-noite, vocês vão acender uma vela, tá? Meia-noite do dia 12 pro dia 13, tá bom? Quando for meia-noite, vocês vão acender uma vela e do lado da bacia, né? E vão entregar a Santo Antônio. E vão pedir para que abençoe aquele banho, para que aquele banho possa encantar você e que venha uma pessoa que possa te trazer felicidade. Isso que é o mais importante. No dia 13 de manhã, vocês vão levantar sem falar com ninguém e em jejum. Não pode, gente, pegar zap. Ai, deixa eu ver aqui meu zap, deixa eu ver meu Twitter, deixa eu ver meu... Não pode, tá? É levantar quietinho, vai lá, pega a sua bacia e vai tomar seu banho. Não pode tomar um dedinho de café. Para os fumantes, vou acender um cigarrinho, vou comer uma balinha. Não pode, nada, nem um golinho de água. Vai tomar banho, toma seu banho normal e no final você joga essa água, né, por cima. Para os que não gostam de banho frio, como eu, bota um pouquinho de água do chuveiro quentinha e joga aquela água, tá? Sempre pedindo, né, sempre mentalizando para se encantar, para trazer, para ficar aberta para aquele amor que tá para chegar. As pétalas vão cair pelo seu corpo. Você recolhe o que caiu do chão e coloca em uma árvore bem bonita, tá? Não coloca aquela árvore assim meio... Não, porque a gente não quer isso, né? A gente quer aquele uau, o super uau, né? Então, coloca lá numa árvore super uau. Agora, para aqueles que estão naquele relacionamento assim, meio rusque-fusque, né? Meio bar, meio tijolo. Isso serve para as casadas, serve para os namorados, serve para dar uma esquentadinha ali naquela relação, né? A gente vai fazer o bolo, tá? Não é considerado o bolo de Santo Antônio, mas é considerado um bolo. E você vai fazer com esse bolo maçã, canela e açúcar mascavo. Açúcar mascavo é aquele escurinho, né? E aí você vai mexer. O bom, gente, é bater esse bolo, mexer esse bolo com a mão. Ah, se não quiser, tudo bem, não tem problema. Pode fazer na batedeira. X da questão tá no fermento. Colocou o fermento, na hora de colocar o fermento, pede para que aquele amor cresça, pede para que aquilo ali se resolva, para que aquela pessoa, né, se encante por você e tal. Quando você colocar o bolo no forno, você acende uma vela para Santo Antônio. Essa aí você não precisa necessariamente fazer no dia 13 de junho, não, tá? Pode fazer em qualquer dia que você precisar. Coloca lá, acende a sua velinha ali do lado, né, do fogão, enquanto o bolo estiver no forno, e pronto. Aí o bolo, provavelmente a vela vai acabar depois, não tem problema, a vela você pode jogar fora. O bolo você desenforma, corta, todos podem comer, tá? Mas, principalmente, a pessoa. Entregue a pessoa, né, que você quer harmonizar, tá? Porque aquele bolo foi feito para ela, vamos dizer assim. Agora uma outra simpatia, para os que querem casar. E aí, vocês vão no cabelô, gente, que é baratinho, compra um par de alianças, mas tem que ser aliança mesmo, tá, gente? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Aliança de aliança, não precisa ser de ouro, mas tem que ser aliança. Aqueles, não pode ser um anel, tem que ser aquele que se pareça com aliança. Vocês vão pegar um par de alianças, tá? E vão amarrar com uma fita branca. Vão banhar numa água de flor de laranjeiras, que eu já falei, né? A gente compra na farmácia, né? E aí
vocês vão pegar e vão para a igreja assistir a uma missa no dia de Santo Antônio. Vocês vão entender que vocês vão matar 2 coelhos numa cajadada só, mas eu vou explicar daqui a pouco. E aí, vocês chegando na porta da igreja, vocês vão jogar água benta, né? Não tem aquele negocinho da água benta ali na porta? Vão jogar água benta nessas alianças e entra. Na hora de entrar, quando vocês forem escolher o banco, vocês não vão passar pela lateral, tá? Vocês vão pelo vão central. Vocês vão ali pelo meio, sabe? E quando vocês estiverem andando ali, se a pessoa falar assim, tipo, moça, não pode passar por aí não, você se faz de retardado, finge que não tá ouvindo, sabe? E vai, e pega logo, nem que seja o último banco, para poder tu andar, nem que seja um pouquinho naquele meio ali. Quando você estiver andando naquele miolozinho, que tem igreja que não deixa, né? Você vai imaginando, a próxima vez que eu entrar, vai ser para me casar. E é só isso que é para pensar. Assiste lá a missa todinha e tal, não sei o quê, bababá. Nesse dia, se vocês forem no dia 13 mesmo, vocês vão receber o pãozinho de Santo Antônio, que é a próxima simpatia que a gente vai falar. E aí, vocês, no final da missa, vocês vão procurar uma imagem de Santo Antônio e vão colocar lá a aliançazinha. A Vera não tem imagem de Santo Antônio, ela tá lá no altar, não dá para eu entrar. Não tem problema. Coloca na porta da igreja. Só que, gente, não é a porta da rua, é a porta da igreja mesmo, tá? Finge que vai amarrar o cadastro, senta no chão, bota lá e deixa. Se alguém chegar, ai, moça, a senhora esqueceu isso aqui, te faz de surdo, né? Tá, e vai. E deixa ali. Procura onde é o cruzeiro da igreja. Acende uma vela e acende em agradecimento, como se você já tivesse conseguido aquela graça, entendeu? Muito obrigada por ter conseguido, pelo meu marido, pelo meu namorado ter me pedido em casamento e tal, não sei o quê. Pronto, show. E agora, as 2 últimas, né, gente, para esse vídeo também não ficar muito grande, né? Do pãozinho de Santo Antônio. No dia de Santo Antônio, as igrejas, elas entregam um pãozinho de Santo Antônio. Ele serve para prosperidade, tá? E aí, o que você faz? Você assiste a missa, pega o pãozinho, traz o pãozinho que está abençoado pelo padre e coloca dentro da farinheira. E ele vai passar 1 ano ali dentro da sua farinha, que é para não faltar o alimento dentro da sua casa, tá? E aí, Vera, eu não vou à missa e tal. O que você pode fazer? Você compra 14 pães. 1 você vai botar dentro da bolsa, sem nada. 13, você vai cortar, faz um sanduíche legal, né? Bota mortadela, bota pão, bota manteiga, presunto, requeijão, o que você mais gostar. Vai lá, faz 13 sanduíches e vai pra rua, tá? Com o seu pão sem nada dentro da bolsa. E você entrega para 13 pessoas carentes, tá? Só que toda vez que você for entregar um pão, você vai falar para elas assim, que não lhe falte o pão de cada dia, nem a você e nem a mim. Então você está trazendo a prosperidade para a pessoa e para você também. Depois das 13 pessoas, você vai falar 13 vezes isso, tá, gente? Que não lhe falte o pão de cada dia, nem para você e nem para mim. Quando vocês terminarem, vocês podem voltar para casa, o pão de vocês já vai estar abençoado e vocês coloquem ali também na farinheira. Há pessoas que colocam no arroz, tá? Eu aqui em casa, eu sempre vi minha avó, minha mãe, todo mundo fazendo na farinha, na farinheira, tá bom? Aquela farinha que a gente coloca, né? Eu sempre vi ali. Então, eu não sei, mas eu já ouvi gente dizendo que coloca no arroz. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso ajude vocês bastante. Eu vou convidar vocês para conhecer o site do Astrocentro. Quem não conhece, lá tá lotado de excelentes oraculistas. Com certeza vai ter um que vai acolher vocês. Pode ser comigo? Pode, claro. Mas tá cheio, gente. Lá só tem gente boa. Então, assim, vai lá no site do Astrocentro. Vai que você vai receber um colinho, um afago, uma direção. Só tem gente muito legal. E eu espero que vocês, com certeza, não só no dia de Santo Antônio, mas que Santo Antônio restitua aí o que vocês tiverem perdido, seja um amor, seja a fé, seja a esperança, seja a renovação, né, de acreditar num dia melhor. Então, hoje você tá chorando? Chora não. Chora não.
tá? Porque tudo tem saída na vida. Então, que Santo Antônio restitua aí na vida de vocês o que tiver faltando. E, gente, um beijo. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Fiquem com Deus.